O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs, o Santo Evangelho de hoje, tirado do relato de São Mateus, nos conta o chamado de Mateus. O dia em que Jesus entrou na história de Mateus. E vale a pena ressaltar, como o próprio Evangelho nos diz, que Mateus ele era cobrador de impostos. Portanto, Mateus ele pertencia a uma classe que era muito mal vista naquele tempo, porque todos os cobradores de impostos eram corruptos. A função deles era cobrar do povo o imposto que o Império Romano exigia. Mas o que eles faziam? Mesmo sendo um povo muito sofrido, mesmo sendo um povo com muita dificuldade financeira, ainda assim, eles cobravam muito além do que o império exigia para pegar o deles por fora. Portanto, eram homens ricos pela corrupção. Eram homens que conseguiam ter uma vida melhor em cima do sofrimento de muitas pessoas, que muitas vezes não tinham nem o mínimo necessário para ter uma vida digna. Portanto, os cobradores de impostos eram considerados pecadores públicos. Ninguém queria ter eles por perto. Eles eram muito mal vistos por todas as pessoas. E o Evangelho de hoje nos diz que um dia Jesus estava passando justamente onde Mateus exercia sua corrupção. Jesus passa na frente da coletoria de impostos, enquanto Mateus estava roubando do povo, e Jesus olha nos olhos de Mateus e diz: segue-me. Foi só isso que Jesus disse. Olhou nos olhos de Mateus e disse: segue-me. E o Evangelho nos diz que imediatamente Mateus deixou a coletoria de impostos e começou a seguir Jesus. Meus irmãos, aqui o Evangelho não está dizendo que Mateus deu um intervalo no trabalho dele, foi lá ver o que Jesus queria para depois voltar. Não. O Evangelho, no fundo, quer nos dizer que quando o olhar de Mateus encontrou o olhar de Jesus, ele deixou tudo. Ele não deixou por um momento a vida que ele levava, mas ele deixou aquela vida velha. Ele deixou a vida de pecado. Ele deixou tudo aquilo de errado que ele fazia até aquele momento, porque de algum modo o olhar de Jesus encantou Mateus. Diante disso, eu fico me perguntando: quantas pessoas ao longo da história de Mateus passaram por ele? Quantos olhares cruzaram o olhar de Mateus e ele nunca mudou de vida? Quantas pessoas que quando olhava para Mateus, no olhar delas tinha o quê? Julgamento, condenação, por causa da vida que ele levava. E mesmo ele sendo julgado pelo olhar de muita gente, o julgamento do outro nunca fez com que ele mudasse de vida.
A condenação dos outros nunca fez que algo dentro de Mateus fizesse ele deixar tudo para mudar de vida. Mas no olhar de Jesus, em uma única frase, segue-me, foi o suficiente para Mateus deixar tudo e começar uma vida nova. Aí eu pergunto a vocês, o que tinha de diferente no olhar de Jesus? Qual era a força que emanava do olhar de Jesus que Mateus nunca encontrou no olhar de nenhuma outra pessoa que passou pela história dele? A grande diferença em Jesus é que quando Jesus olha no olho de Mateus, quando os dois olhares se encontram, o que Jesus vê em Mateus não é o seu pecado, mas Jesus vê uma pessoa. Porque, meus irmãos, o pecado, por mais grave que seja, ele não nos define. Quando Jesus olha para a situação de Mateus, ele não encerra Mateus naquilo que ele fez até aquele momento, mas o olhar de Jesus inaugura Mateus para um novo tempo, porque Jesus enxerga em Mateus aquilo que ele poderia ser a partir do momento que se tornasse seguidor de Jesus. Essa é a grande diferença. Jesus não olha quem Mateus aparentava ser, mas Jesus olha dentro do coração de Mateus. E essa muitas vezes é a grande diferença entre nós. Quando nós olhamos para as pessoas, nós queremos conceituar o outro. Nós olhamos para o outro a partir do pecado dele, a partir da queda dele, a partir da fofoca que fizeram para nós daquilo que o outro caiu, daquilo que o outro fez. A gente não olha o outro por aquilo que ele é. A gente não olha o outro pela essência, mas a gente olha e julga o outro pelas suas quedas. Meus irmãos, imagine uma mãe que infelizmente teve a triste experiência de ter um filho que caiu nas drogas. Essa mãe vai lá na Cracolândia, em São Paulo, e encontra o seu filho totalmente desfigurado, sem dignidade, sujo, desnutrido, entregue na sarjeta. Todo mundo que passa por esse mesmo filho dessa mulher, o que enxerga? Enxerga com repulsa, porque a situação que ele se encontra. Mas essa mãe, quando ela chega, o olhar dela é de repulsa, é de nojo. Não, o olhar dessa mãe é de amor. Porque para além do estado que ele se encontra, o que ela vê ali não é um maltrapilho. O que ela vê ali não é um homem sujo, mas o que ela vê é o seu filho. Essa é a diferença de quem ama. Quem ama, meus irmãos, não enxerga aquilo que é óbvio. Quem ama não enxerga aquilo que é aparente. Quem ama olha por dentro. E aquilo que nós temos por dentro, ninguém pode nos roubar, nem mesmo o pecado. E foi isso que aconteceu com Mateus. Porque é assim que Jesus age conosco. Quando o nosso olhar se encontra com o olhar de Jesus, a gente enxerga no olhar dele algo que nem nós sabíamos de nós mesmos. Algo que talvez até a gente se esqueceu de que a gente era tão digno assim, tão bom assim. É isso que Jesus faz conosco. O olhar de Jesus sempre nos inaugura para uma nova história. E foi isso que aconteceu com Mateus. E conta-nos o texto que não bastasse esse encontro tão profundo com Jesus, Jesus ainda foi na casa de Mateus. Fez uma refeição com Mateus. E lá, junto de Mateus, Mateus que era pecador, tinha muitos amigos que também eram pecadores. E todo mundo foi para a casa de Mateus e sentou na mesa para começar a fazer uma refeição com Jesus. Aqui, o Evangelho nos conta que os fariseus, que eram as autoridades religiosas da época, ficaram escandalizados, ficaram indignados com aquela cena. Porque para a mentalidade judaica, você sentar na mesma mesa é você partilhar a vida. Você sentar na mesma mesa é você ter intimidade com alguém. Aí para um judeu que não ficava perto de pecador, eles pensavam, como pode Jesus ter intimidade com pessoas tão sujas? Como que pode Jesus ter a coragem de sentar na mesma mesa com pessoas tão impuras? Não faz sentido isso. E eles começam a criticar a atitude de Jesus. Aqui, meus irmãos, nós encontramos na mentalidade judaica algo que é muito presente ainda no meio de nós. Essa ideia de que aquilo que nós consideramos profano, sujo, errado, não se mistura com aquilo que a gente considera sagrado.
Aqui a gente continua percebendo essa separação entre quem a gente fala e enxerga como pecador de quem a gente enxerga como santo. No fundo, meus irmãos, aqui, o que a gente percebe? Que quem tem essa mentalidade, quem ainda pensa dessa forma, e os fariseus quando pensavam assim, no fundo, gente assim, se acha melhor do que o outro. Se acha mais santo do que o outro. Se acha mais digno de estar próximo do sagrado do que o outro. Por isso a gente aponta o erro do outro, porque a gente se acha melhor. Diante disso, escutando o burburinho dos fariseus, Jesus responde, na lata, de frente com o pensamento deles. Jesus diz assim: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Meus irmãos, percebam que em nenhum momento Jesus minimiza o pecado daquelas pessoas. Em nenhum momento Jesus diz que o que eles estão vivendo não é pecado e podem continuar vivendo da mesma forma. Não, pelo contrário. Jesus diz, viu, vocês são doentes. A vida que vocês estão levando deixa vocês doentes. Mas Jesus deixa claro que justamente por eles serem doentes, que Jesus estava ali. Jesus deixa claro que Ele é o médico. Portanto, se aquele que peca é doente e Ele é o médico, não faz sentido a gente querer separar o médico do doente. Quanto mais doente, quanto mais pecador, muito mais perto tem que estar daquele que é a fonte de toda a saúde, que é Jesus nosso Senhor. É isso que Jesus está falando. É disso que Jesus está dizendo. Não faz sentido a gente querer excluir aquele que eu acho que não é santo. Não faz sentido a gente excluir aquele que a gente acha que é pecador, por falar que ele não é digno de se aproximar de Jesus. Porque Jesus não é prêmio para os fortes. Jesus é remédio para os doentes. Quanto mais doente, mais nós precisamos de Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, aqui fica muito claro o quanto que nós temos que repensar muito da nossa atitude, muito das nossas falas, muito do nosso modo de agir. Porque muitas vezes, infelizmente, nós somos acusados, e por vezes com razão, de nós mais excluirmos do que incluirmos. Deixando muito claro que Jesus diz que quando a gente acolhe, nunca é para legitimar o erro do outro, mas é justamente para que aqui a pessoa seja curada. Não à toa, Papa Francisco ele vai dizer que a igreja é como se fosse um grande hospital de campanha após uma guerra. O hospital de campanha não é um hospital fixo, não é um hospital que tenha portaria, não é um hospital que tenha recepção, não é um hospital que a pessoa chega e tem que fazer uma ficha, investigar a vida da pessoa. Não, o hospital de campanha é aquele que aquele que está morrendo, aquele que está sangrando, aquele que está à beira da morte, chega e socorre. Não importa quem seja, não importa o que ele fez, não importa se ele é a vítima, não importa se ele atirou ou se... Enfim, não importa. O hospital de campanha é aquele que socorre para que a outra pessoa não morra. Papa Francisco deixa isso muito claro. Essa é a missão da igreja. A nossa missão não é questionar a vida do outro. A nossa missão não é excluir o outro. A nossa missão é socorrer para que o outro não morra. E se não for aqui que essa pessoa seja socorrida, lá fora ela vai morrer. E o Papa Francisco diz ainda que a igreja não é uma alfândega. O que é uma alfândega? É um órgão do governo que fica controlando o que entra ou que não entra na igreja, ou no país. Portanto, a igreja não tem essa função. Não é a nossa função ficar julgando quem entra ou não pela porta. Não é a nossa função ficar julgando se o outro é digno ou não de estar aqui. A nossa função é apenas acolher. Ele continua dizendo que ela não é uma alfândega, mas é uma casa paterna, pronta para acolher todas as pessoas, mesmo as pessoas nas situações mais difíceis. Portanto, meus irmãos, a nossa vocação como cristãos não é ficar controlando quem deve estar aqui ou não.
Não é ficar controlando quem merece estar na igreja ou quem merece estar fora. Não é ficar controlando quem pode ou não se aproximar de Jesus. A nossa missão é acolher, é socorrer, é amar todas as pessoas, sobretudo as mais pecadoras. Do contrário, meus irmãos, se nós tratarmos o outro conforme ele merece, que diferença tem o cristianismo? Se eu trato o outro conforme os erros dele, o que é a igreja? O que é a fé? O que eu acreditar em Jesus Cristo muda de todas as outras realidades lá fora que fazem exatamente isso. E é muito importante a gente ter consciência que quando a gente fecha a porta para alguém, pelo nosso julgamento, pelo nosso olhar, pela nossa condenação, nós estamos condenando aquele que está doente à morte. Na abertura do Concílio Vaticano II, São João 23, ele dizia que durante muito tempo a igreja combateu os erros do mundo com a severidade, mas que agora a esposa de Cristo do nosso tempo faz a opção pelo remédio da misericórdia. A nossa vocação como igreja é viver a misericórdia. A nossa vocação como igreja é pegar na mão daquele que está doente e pecador e colocar para sentar com Jesus. A nossa vocação como igreja não é se comportar como os fariseus, se escandalizando com aqueles que entram aqui. Quanto pior for a vida da pessoa, mais aqui é o lugar dela. Quanto mais ferida for a pessoa, mais aqui é o lugar dela, porque isso aqui é hospital. E hospital é lugar de gente doente, procurando se recuperar. Certa vez, uma pessoa me disse que tem pessoas que abusam da misericórdia de Deus, porque frequentam a igreja e continuam em estado de pecado. E eu me perguntava, quem somos nós para dizer o tempo de cura de cada pessoa? Dentro de um hospital, quantos não ficam meses na UTI até começar a ter alguma reação, todo medicamento que recebem? Às vezes aqui no meio de nós, aquele que chega mais imundo, mais pecador, leva meses, anos, talvez uma vida inteira para conseguir experimentar a misericórdia de Deus. Mas quem sou eu para julgar o tempo do tratamento do outro? Quem sou eu para julgar o tempo da recuperação do outro? Porque o médico é Deus e é Ele que sabe a medida certa de cada medicamento. Não cabe a nós julgar. E mais ainda, meus irmãos, se nosso Senhor foi capaz de se entregar na cruz por amor a todas essas pessoas doentes, se Ele foi capaz de ser humilhado, chegar ao extremo da dor por amor a essas pessoas, quem sou eu para dizer alguma coisa? Quem sou eu para ser parede entre a experiência dessa pessoa com Deus? Não é essa a nossa obrigação, não é a nossa função. Como igreja, nós temos que proporcionar o encontro do médico com os doentes. Essa é a nossa fé. E Jesus conclui o evangelho de hoje dizendo: aprendei, pois, o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício. Para a religião judaica da época, tinha-se o costume, para que você fosse perdoado dos pecados, o judeu pegava um animal sem defeito, depositava no animal todos os seus pecados, esse animal era sacrificado. E com o sacrifício desse animal, a pessoa era perdoada dos pecados. Vejam, ela não precisava estar arrependida, ela só precisava matar o animal. Ela não precisava mudar de vida, porque dali um tempo, ela matava outro animal e ia sendo perdoada dos pecados. Jesus diz, isso não é religião. Ou seja, não basta eu cumprir as regras da religião, se dentro de mim eu não faço a experiência da misericórdia de Deus. Não basta os ritos, não basta rezar terço, não basta frequentar a missa todo domingo, não basta fazer novena, não basta ler a Sagrada Escritura, se tudo isso não muda dentro de mim, não muda o meu coração, não me faz perceber que eu sou o primeiro que necessita da misericórdia de Deus, que eu sou o primeiro que não devo julgar ninguém, porque nós sabemos os nossos pecados. E quando nós experimentamos a misericórdia de Deus na nossa vida, por perceber que nós somos também doentes, aí nós nos tornamos misericordiosos com o outro, que é doente também. Porque a misericórdia primeiro nos alcançou.
nós somos os primeiros a experimentar a misericórdia de Deus. Portanto, quando eu olho para o outro, eu não me acho digno ou no direito de julgar, porque eu fui o primeiro que experimentei. Sejamos sinceros, meus irmãos, e cada um de nós responde no coração. Imagine se todo mundo soubesse da sua história. Imagine se todo mundo soubesse por onde você andou, todo mundo aqui soubesse as coisas que você já falou, as coisas que você já pensou, as coisas que você já fez, que ninguém sabe. Imagine se todo mundo soubesse aqui quem você é de verdade. Será que você seria acolhido nessa comunidade? Se o critério for dos fariseus, será que você realmente é digno de estar aqui? Eu tenho absoluta certeza de que nenhum de nós, a começar de mim. Eu não sou digno de estar aqui. Mas se eu estou aqui, é porque eu sou doente. E um dia, a minha doença encontrou o médico dos médicos, o único que é capaz de nos salvar e de nos curar. Portanto, vamos derrubar todo preconceito, vamos derrubar toda a mania de querer condenar ou excluir o outro, que a igreja, de fato, seja a grande casa da misericórdia de Deus. E eu concluo dizendo, eu não sei qual é a história de cada um aqui, eu não sei o que cada um viveu, o que cada um sentiu, o quanto que cada um se machucou e se sujou na própria história. Mas se é assim que você se encontra hoje, duas coisas eu tenho certeza. Primeiro, se você está doente, o único que é capaz de curar a sua alma é Jesus Cristo. Não tem outro. O único é Jesus Cristo. E se o único que é capaz de te curar é Jesus Cristo, então aqui é o seu lugar. Seja bem-vindo. Aqui é o seu lugar. Sentando na mesa com o médico dos médicos, porque só Ele pode nos curar. Que Deus nos conceda a graça de vivermos essa missão, de sentarmos à mesa sempre mais quando nós estivermos doentes, mas ao mesmo tempo de termos sempre as portas das nossas comunidades abertas, para que todos, os maltrapilhos, os machucados pela história, os renegados pelos outros, os jogados nas sarjetas, todos, absolutamente todos, encontrem aqui o seu lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.